das crianças é com a Santa Madre Disco Club Kids. Aqui, sempre tem notícia. Sintonize 92.1. Rádio Planalto. Agora são 9h30, 9h30 da manhã, estamos aguardando chuva, né? Está difícil, hein? Está difícil de vir a chuva. A previsão, infelizmente, cada vez encolhe mais, diminui mais. Quarta e quinta tem previsão de acumulado 7 milímetros só. Imagina, os 2 dias, né? Os 2 dias que havia uma previsão melhor de chuva para partir de amanhã e agora não tem mais. E aí chuva mesmo somente no dia 17, 35 milímetros. Tomara que não se confirme essa previsão, que realmente é muito ruim, né? Doutor Carlos Augusto Madaloso, convidado aqui pela produção do programa, já está aqui conosco, lá da Clínica Gastrobese. Vamos falar no nosso programa Obesidade Sem Máscara em seguida. Nosso tema hoje é o momento de fazer a cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica. Agora, 9h31. Agora, na Planalto News, o quadro Obesidade Sem Máscara, com o Dr. Carlos Augusto Madaloso. Apoio Clínica Gastrobese. Bem, gente, 9h32, 9h32, programa na ordem do dia no ar. Vamos falar nesse momento, portanto, sobre problemas da obesidade. O que nós estamos falando aqui, gente, não é brincadeira, hein? A Organização Mundial da Saúde, eu estava vendo aí, estima que em 2025, ou seja, faltam apenas 4 anos, 2,3 bilhões de pessoas no mundo estarão com sobrepeso. E 700 milhões de pessoas no mundo estarão com o problema, com a doença da obesidade, daqui a 4 anos. Ah, mas é no mundo? Sim. Vamos trazer para o Brasil, então. O IBGE, na última pesquisa, apontou o seguinte, que 56% dos brasileiros acima de 18 anos estão com sobrepeso. 56%, sendo que 20,8% dos brasileiros são obesos. Nós estamos falando, pessoal, que de cada 5 pessoas, 1/5, né? De cada 5, 1/5 está em situação de obesidade. E daí, doutor Carlos Madaloso, o que fazer com isso? Bom dia. Bom dia, Valtair. Bom dia, amigos da Planalto. Nós estamos com mais uma pandemia, essa pandemia crônica, não é como o Covid, que esperamos que logo passe, é a pandemia da obesidade. E a preocupação de todos os organismos de saúde se deve à questão de que muitos desses pacientes tenderão a ter outras doenças advindo desse excesso de peso. Nós sabemos que a obesidade é fator de risco para diabetes, hipertensão, infarto, derrame. E nos pacientes que têm uma obesidade muito severa, ou nos pacientes que têm obesidade associado a alguma doença do tipo metabólico, tipo diabetes, o colesterol muito alto, o triglicerídeo, só nos resta um tratamento, na maioria das vezes, quase totalidade dos casos, que é a cirurgia.
E a grande preocupação em termos de saúde pública é que nós não temos nem médicos para operar todas essas pessoas que precisam. Não temos recursos, não temos médicos. Esse problema não é restrito ao Brasil, é um problema do Brasil, do mundo todo. Os Estados Unidos hoje enfrentam um gasto enorme, porque se não gastar agora, vai gastar na frente com as doenças. Então não tem como fugir disso. Sim. A gente fica pensando como é que o Sistema Único de Saúde vai tratar tanto paciente, né, que vai adoecer, doenças que resultam do excesso de peso, né? Enfim, o dispêndio também dos recursos públicos para isso. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos falando de 1/5 da população que não está com sobrepeso, que estará obesa em 2025, 1/5 da população brasileira. É culpa de quem? É da internet? De quem é a culpa, doutor? São vários culpados. Nós trabalhamos, a inteligência humana trabalhou para vencer os obstáculos da vida, que sempre foram a falta de alimentos e o trabalho, a exposição ao risco, ao trabalho exagerado. E ela desenvolveu com a indústria dos alimentos comida para todos. É pouco. Hoje no Brasil é muito poucos que realmente passam fome. E nós temos produtos refinados até para serem conservados. Eu não consigo guardar um grão de trigo de uma forma fácil, mas a farinha eu consigo guardá-la melhor. Eu não consigo guardar cana de açúcar, mas eu consigo guardar o açúcar. Então, essa forma de fazer refinados, que nos possibilitam, inclusive, estocar alimentos, é uma das responsáveis pelo grande aumento de peso da população. Certamente que se eu fosse comer um trigo moído no soque, sim, o meu pão não seria tão branco, no pilão não seria tão bom, não seria tão adequado, se comeria menos, nós gastaríamos energia para socar o trigo, mas nós temos o conforto de não precisar fazer nada disso e temos alimentos mais adequados. O resultado disso é que a população ganhou muito peso, vem ganhando, e quanto mais estratégias de saúde pública se implementa para controlar o peso, tão mais rápido se acelera o ganho de peso. Diria que a automação na indústria também contribui para isso? As pessoas fazem menos esforço físico, menos operacional lá no chão de fábrica? Assim, o gasto energético, ele é fundamental. Então, a automação tomou muito do trabalho braçal. Imagina que uma vez você colhia trigo à mão. Então, as máquinas pouparam muita energia, muito gasto de energia, ao mesmo tempo que proporcionaram alimento para todos. Aqui no frigorífico de Passo Fundo, na JBS, tinha 1.500 pessoas numa sala de corte desossando o frango à faca. E agora as máquinas substituíram. Exatamente. Mas só que o gasto energético ele é menos importante do que o autoconsumo, porque enquanto a pessoa para de estar fazendo uma atividade física, ela está comendo. Então não é só o ganho de fazer atividade física que vai me emagrecer. É que eu fazendo atividade física, eu não estou comendo naquele momento. Então, nós temos um ganho, é importante a atividade física, mas o principal fator que faz engordar é a comida. Sim. Nós estamos falando aqui, um tempo atrás, para que nós pudéssemos ter uma pizza, envolvia sovar massa, vai ir atrás do queijo, um vai cortar o queijo, vai fazer isso, todo mundo se dividia as tarefas para ter uma pizza no final de semana. Agora, a coisa mais simples que tem é eu pedir uma pizza. Claro. Peço e vem aqui, não precisa fazer nada. E o fato é que, apesar de todas as conscientizações que nós temos feito, as pessoas têm continuado a engordar. Nós temos uma biologia que nos fez sobreviver nas intempéries do mundo, que envolvia falta de alimento e muita necessidade de gasto para fugir do predador ou para caçar. Hoje nós não precisamos mais fazer nada disso, mas nossa biologia continua presente. Então nós temos uma biologia programada para absorver toda a energia disponível no ambiente. Eu não preciso subir numa árvore para comer uma jabuticaba, eu não preciso fazer nada disso. E eu vou absorver toda a energia, eu vou engordar. E a grande pergunta de hoje é que essas pessoas, quando engordam, elas vão engordando aos pouquinhos e não se percebem que estão com obesidade e não se percebem doentes. Por isso que está com esses índices estratosféricos aqui. O senhor imagina que daqui a 4 anos, é o IBGE que está dizendo, e a Organização Mundial de Saúde, daqui a 4 anos... Né?
Nós temos 2,3 bilhões de pessoas no mundo. Aliás, não, o IBGE já identificou aqui que acima de 18 anos, nós já temos 20,8% hoje dos brasileiros obesos. Não com sobrepeso, obesos. Não. E o que assusta é que nós temos aproximadamente 3 a 5% da população que necessitaria de uma cirurgia. Então vamos por 3%. Quantos é de se esperar em Passo Fundo? Sim. 6 mil pessoas. Hoje, demanda reprimida. Nosso WhatsApp é 99968-730. Os ouvintes também podem interagir conosco na nossa live aqui no Facebook. Estamos com o Dr. Carlos Augusto Madaloso, lá da Clínica Gastrobese, falando sobre a obesidade. A Viviane Chaves Rocha manda um bom dia, obrigado, está nos ouvindo lá no Rincão no Rincão dos Lopes. O Dircinei manda um bom dia e pergunta: criança pré-adolescente, a partir de que idade pode fazer a cirurgia bariátrica, doutor? Bom dia, Dircinei. Pré-adolescente. Doutor Dircinei, é uma pergunta bem preocupante, que nos leva a uma preocupação. Se por um lado nós temos uma expectativa de crescimento na criança pré-adolescente, e uma cirurgia poderia trazer um impacto de redução de crescimento, embora não tenha se observado isso, do outro lado nós temos um crescimento social, um crescimento intelectual, um crescimento de oportunidades, e que a obesidade tira muito disso. Então, quando nós abordamos crianças ou pré-adolescentes com obesidade, nós temos que sempre levar em consideração uma avaliação psicológica, uma avaliação do pediatra. Tem crianças eu chamo crianças, mas com adolescentes, pré-adolescentes com 13 anos que estão com 140 quilos. Nossa. Então, nesse não teria a menor restrição. Com 12 anos, 140 quilos, não teria a menor restrição em indicar uma cirurgia. Agora, com 100, já deveremos repensar isso. Então, existem situações especiais em que essas pessoas são conduzidas à cirurgia. O consenso bariátrico define que para a cirurgia, acima de 18 não há restrição por idade, entre 16 e 18 deve haver consentimento familiar e também de médicos relacionados, e abaixo de 16 precisa uma equipe multiprofissional completa, todos dando aval para endossando a cirurgia. A Elisandra Espanholo, bom dia, está ouvindo em Joaçaba, Santa Catarina. Obrigado, Elisandra, pela audiência. Dona Nel diz o seguinte: mas é que o Rio Grande do Sul, a gente não sabe o que comer de tanta coisa boa. Agora, se vai para o Nordeste, é diferente a comida, diz a Dona Nel. Acho que ela não gosta de comida picante. Quanto mais simples a comida, vamos dizer assim, ou menos requintada a comida, mais calorias tem. Quanto mais comum a comida, mais fritura envolve. Sim. Então, se eu quiser comidas elaboradas, frescas, sem fritura, sem gordura, são comidas mais caras. Então, existe uma tendência de que a população mais humilde é que engorde. Tanto que no Nordeste, o percentual de obesidade não é tão baixo quanto nós pensamos. É talvez maior do que o nosso. Porque quanto mais pobre a população, mais peso ela tem. Sim. Uma pergunta que um cidadão me fez essa semana, o dia que conversar com o Dr. Madaloso, pergunta: o que é aquela barriga enorme? A pessoa parece que não é obesa, né? Mas isso tem uma barriga enorme. A obesidade chamada tipo maçã, que tipo fica as pernas finas, o braço fino e a barriga enorme. Isso é a barriga, é a gordura intraabdominal da obesidade ligada à síndrome metabólica. Normalmente, pacientes que têm isso têm esteatose, têm diabetes, têm triglicerídeo alto, hipertensão. Então, essas pessoas são as mais doentes e as que mais se beneficiam da cirurgia. Como é que pode crescer tanto uma barriga? Só a barriga e as outras acumula partes gordura do corpo, intraabdominal. Não? É gordura mesmo? É gordura intraabdominal. Fica ali a gordura concentrada naquela região? Nós temos dois tipos, que às vezes podem ter os dois, de deposição de gordura. A gordura que fica abaixo da pele, nas pernas, nos quadris, abaixo da pele, na barriga, mas por fora da barriga,
E tem a gordura que fica dentro do abdômen ou dentro do tórax, que é aquela gordura que projeta o abdômen, e nós vamos ver tem uma camadinha de gordura muito fininha entre abaixo da pele. A gordura subcutânea é protetora. Uma pessoa, claro, ela tem problemas pelo excesso de carga, mas ela tende a ser protetora de diabetes, tende a diminuir triglicerídeos e alterações metabólicas. E a gordura intraabdominal, essa é a mais nociva, a mais perversa, que aumenta a mortalidade significativamente. Sim. E aí a cirurgia pode... As duas, a cirurgia tem a sua função, mas ela se torna crucial para prolongar a vida da pessoa se a gordura é intraabdominal. Eu quero só contar, dentro da proposta de hoje que nós tínhamos, que é assim, quando que o paciente deve considerar a cirurgia? É talvez a decisão mais difícil. Às vezes os pacientes passam 2, 5, 10 anos vendo a sua casa orgânica, seu corpo sendo destruído, até ele decidir tomar uma atitude no sentido de buscar cirurgia. Então, assim, nós temos indicações que aquele que tiver índice acima de 40, ou seja, 40 quilos acima do peso, aquele que tiver acima de 30 quilos com doenças associadas, esses têm indicação. Mas dali, ter a indicação até ele chegar à cirurgia, demanda de vontade. Às vezes vontade dos familiares e às vezes do paciente, e geralmente dos dois. Se um não quer, os dois não vai. Tá? Mas o que eu trago aqui é um caso dessa semana que passou, em que eu tive uma pessoa que veio consultar trazendo um outro amigo. O primeiro havia operado, 2004, 2006, não me lembro exatamente, fez a cirurgia, na época consultaram 2 amigos, os 2 obesos. Os 2 obesos. E um fez e o outro ficou com medo e disse, não, eu vou continuar, porque o bom é comer, o bom é fazer a festa e tal. E continuou. E eu passei muito tempo sem vê-los. Ele deveria ter vindo seguido, mas não veio. Mas agora veio trazer de novo o amigo. E veio ele dirigindo, porque o amigo já estava cego. Já estava com estente no coração, já estava com perda de função, de percepção, tinha diabetes, não sentia os pés, não conseguia caminhar. E o outro bem ativo. O que é importante saber é que o dano causado pela obesidade, nem todos a gente consegue recuperar. E quanto antes se fizer o tratamento, mais vitalidade nós conseguimos preservar. Sempre tem um momento em que a pessoa se conscientiza. Mas é importante ela se conscientizar para ela tomar essa decisão no momento oportuno, é ela ver a consequência da obesidade ao longo da sua vida. O que ela está perdendo enquanto não faz o tratamento definitivo. Essa é a decisão. A opção melhor era não precisar operar e seguir magro. Essa não tem. Então, quem precisa, cada dia ela está perdendo um pouquinho da sua qualidade de vida, um pouquinho da sua expectativa. Isso que nós nem falamos, a questão do mercado de trabalho, né? Porque automaticamente as pessoas são discriminadas ou até nem se abrem as portas muitas vezes, dependendo da situação da pessoa. E o mais cruel, João Tair, imagina o seguinte, qual é a perspectiva de um jovem de 18 anos com 150 quilos, que não é autossuficiente para chegar à cirurgia? A disponibilidade de cirurgias pelo SUS é muito restrita, deveria se aumentar, mas é muito restrita. E onde é que essa pessoa vai conseguir ter acesso a uma cirurgia? É cruel. É cruel. Lá no município de Nova Independência, em São Paulo, a audiência do Carlos Souza. Obrigado, Carlos. Nova Independência, São Paulo, né? Nós temos um município de Independência aqui no Rio Grande do Sul também. Perto de Santa Rosa, né? Né? Vitória, Rota das Missões, né? A Fábia Mari Carvalho, bom dia. Vitória das Rotas Missões, né? Deve ser lá da região missioneira, acompanha o programa. Vamos ver quem mais. O Robert, bom dia, amigos. João Altair, Dr. Carlos Augusto. Essa entrevista com o Dr. Carlos nas terças são uma aula magna de saúde para toda a região. Parabéns, Dr. Carlos Augusto. Forte abraço. Vamos ver quem mais. Lá em Água Santa, a audiência da dona Ivone.
Ela diz o seguinte: é uma barriga dura, percebe-se, não é flácida. Essa barriga... Essa barriga dura Ela que é ela dura. refere é a barriga da doença metabólica, do diabetes e da obesidade associada ao diabetes. Aquele A barrigão gordura no é fígado. duro mesmo, aquela gordura é dura. É gordura, porque fica sob pressão. Sim. É a gordura também da esteatose, da gordura do fígado. O fígado fica enorme. Sim. O fígado fica enorme. Ele acumula gordura. Sim. Tanto que, quando nós vamos fazer a cirurgia, nós pedimos para o paciente perder, às vezes, 4, 5 quilos, um paciente de 170 quilos. E o que muda perder 4, 5 quilos em 170? Muda que diminui o fígado e aí facilita a cirurgia. É a primeira gordura que a gente perde é a do fígado. É. Em Espumoso, audiência da Ângela Maria da Silva. Obrigado, Ângela. A Cris Tillman. Bom dia, fiz minha cirurgia com o Dr. Carlos em 2016, 4 anos atrás. Hoje tenho qualidade de vida, gratidão. Diz a Olha Cris só, Tillman. Cris aí. A audiência também no programa, aqui na Rádio Planalto, 92.1, nosso quadro Obesidade Sem Máscara. A Gláucia, bom dia. Gostaria de esclarecer que a metabólica cura a compulsão alimentar. Você pode até ter o reganho de peso por não fazer exercícios, mas nunca mais vai ter compulsão. Dr. Carlos, agradeço a ele todos os dias. Gláucia Damash. O que é a compulsão alimentar? É a vontade, é o apetite? A compulsão é o que leva a pessoa a comer sem ter fome. Comer é a comida para os olhos, então? Como se diz, Torna-se um hábito. A pessoa come sem... Ela não sente desagradável comer sem fome. E a cirurgia faz ficar mais desagradável quando não tem fome a pessoa buscar comida. Então, Sim. por isso que melhora a compulsão. É. Olha, uma pergunta interessante aqui, vem do Valdemar. Bom dia, eu queria saber até que idade dá para fazer a cirurgia. Meu nome é Valdemar. Bom, é uma pergunta muito boa. Assim, o paciente com mais idade que nós operamos tem 74 anos. O mais idoso que o senhor fez É, cirurgia. o mais idoso. Mas o consenso bariátrico define que 65 até ali a indicação é absoluta. Dos 65 para frente, nós temos que ver a condição do organismo do paciente. Tem paciente com 65 anos que está com uma condição pior do que um de 80. E tem outros que estão com 70 anos melhor do que muitos de 50 e poucos. Então, nós temos que levar em consideração a idade biológica e não a cronológica, ou seja, a condição do paciente suportar a cirurgia. Então, a gente sabe, tem relatos até de pacientes com 80 anos que fizeram. Paciente com 80 anos, com 100 e poucos quilos, torna-se incapaz, dependente de todo mundo. É importante para ele perder seus 30 quilos e ficar mais independente. Sim. Melhora a qualidade de vida. É. A Zaira Comim, parabéns, ótimo programa. Sérgio Rossi também, bom dia, estou na audiência do programa, ótimo programa, obrigado, Sérgio. E a Fábia diz que fez a cirurgia em 2009 e a filha fez em 2013. É a questão da hereditariedade, doutor? Hereditariedade genética e ambiental. Como assim ambiental? A pessoa Seu convive num ambiente, ela tem o gene que favorece engordar e vive num ambiente que também tem maior oferta de alimentos, a escolha alimentar às vezes não é adequada. Então também tem isso. Quanto tempo leva uma cirurgia, uma metabólica ou uma cirurgia? 50 minutos, É. 1h30, depende um pouco do tamanho do paciente, né? Se tem cirurgia anterior. Que É rápido assim, é? Rápido. E o mais curioso, o paciente faz a cirurgia, ele vem usando insulina, em 2, 3 dias ele não usa mais insulina, abandona a insulina. É uma mudança assim? Uma pessoa que usa insulina, ela tem que levar uma caixinha de gelo com insulina toda vez que viaja, que vai longe, tem que ficar preocupada que pode fazer hipoglicemia, se ela não comer na hora certa para baixar demais a glicose. Se comer um pouco a mais, pode subir demais a glicose, tem que estar sempre monitorando. E ela se vê livre disso. Sempre classificando aqui a metabólica da bariátrica. A metabólica é para evitar as doenças? É para tratar diabetes, principalmente o diabetes. Certo. Tá? E a bariátrica é para tratar o peso. Tá.
E às vezes a prioridade é uma e às vezes é outra. E a metabólica, a partir de que idade? É a mesma coisa. Mesma coisa. Não muda muito. Não muda muita É. coisa. E o tempo da cirurgia das duas é semelhante? Do procedimento? Na do metabólica ato? nós temos mais opções de tratamento, mais cirurgias. Né? Então, às vezes, tem cirurgias que são mais demoradas. Sim. É uma cirurgia mais complexa um pouco. Um pouco mais complexa, não muito mais, mas é mais complexa. Nós já falamos sobre a vida média de um paciente com obesidade mesmo? Existe alguma estatística ou não, doutor? Existe uma... Eu não sei se isso está atualizado, o que eu vou falar aqui, mas de uns 6 anos atrás estaria uma expectativa no paciente com obesidade mórbida de redução de 15 anos sobre a expectativa de vida normal. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é 72 anos a expectativa de vida para o homem, então diminui 15 anos. Sim. Olha aí, ó. Vai E cair. é isso, né? Diminui bastante, vai para 57 anos. Sim. Planalto, nosso WhatsApp aqui é 99968-730. Nosso quadro Obesidade Sem Máscara, falando nesse momento mais sobre o momento realmente da decisão de fazer a cirurgia. A família toda precisa autorizar ou o próprio paciente autoriza? Não, Como que é isso? o paciente maior de idade, ele faz o que ele quer, Sim. ninguém vai interferir, mas é bom, fica melhor quando a família está junto, Está apoiando. junto, apoiando. É um pós-operatório mais tranquilo. Sim. Né? Mas é claro, o paciente tem que querer, tem que partir dele. Não é função, nós temos que passar a informação do que é possível com a cirurgia. Sem conhecer fica difícil de optar. Mas no momento que conhece a cirurgia, às vezes eles têm medo de buscar informação. Vai que eu me convença que eu tenho que operar e eu não quero operar. Está errado. Vai ouvir a opinião, vai ouvir uma informação. Consulta uma equipe bariátrica que vai te orientar o que existe na cirurgia bariátrica. Não adianta consultar pessoas que não conhecem também, às vezes vão consultar outros profissionais excelentes, mas que não conhecem a cirurgia bariátrica, não vão conseguir passar a informação necessária. Quem informa a necessidade, a possibilidade, o resultado da cirurgia bariátrica é o cirurgião bariátrico. O paciente tem que procurar o cirurgião bariátrico para saber se o caso dele é de cirurgia ou não. Não é mais nenhum outro profissional capacitado para passar essa informação. O senhor falava no início que, inclusive, o país não está preparado com cirurgiões suficientes para atender toda essa demanda que Ele está está chegando? preparado com Brasil? cirurgiões os melhores do mundo tem no Brasil. Não, assim, quantidade suficiente? Agora, para a população, para atender 20% nenhum da lugar do população mundo obesa? nenhum lugar do mundo está preparado para o tamanho da população que necessita de tratamento cirúrgico. Olha aí, ó. Nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar, nem Estados Unidos, escolham onde quiser, nenhum lugar. Nem a Índia. A Índia a gente imagina que é uma pobreza, uma Sim. miséria. Lá tem os maiores serviços de cirurgia bariátrica do mundo, pela quantidade de pessoas. Mas que o país que mais faz bariátrica é os Estados Unidos, né? é os Estados Unidos seguido do Brasil. O Brasil é o segundo. Olha aí, ó. É o país, está entre os 5 países mais respeitados no mundo em cirurgia bariátrica, tanto por execução na área assistencial, quanto pela pesquisa. A nossa ouvinte aqui, a Ivone, diz o seguinte: parabéns a Planalto por esse espaço. Sou magra, peso normal, mas me preocupo. Então, o pessoal está com o peso regular aí, mas se cuidando. Né? Tem que fazer. Preocupado. É importante. É importante ficar vigilante. Nós temos que concluir o programa aqui, já são 9h58. O paciente chega a falar da intimidade dele, doutor, como é que é a vida sexual de uma pessoa obesa, como é que é o desempenho depois da cirurgia? Este é um dos fatores que empurra o paciente à cirurgia. Olha aí, ó. Tá? Tanto as mulheres, que elas não se sentem em condições de ser atraentes, quanto os homens que têm muita impotência. Olha só. Então, afeta a impotência. E afeta a fertilidade. Muitas mulheres vêm fazer a cirurgia para que consigam engravidar.
Então, sem dúvida, um dos prejuízos da obesidade é a vida conjugal, Aham. porque ela afasta os casais. Não é que eles vão se separar por isso, mas eles tendem a viver mais independentes. Sim. Ou porque não se sente atraente, ou porque não consegue manter a relação. Olha aí, ó. E com a cirurgia, ambos melhoram. Sim. Até uma das orientações que a gente dá, cuida que depois da cirurgia faz de engravidar. Também tem isso. É. Vamos lá, para concluir o programa então, olha aqui, ó, a Elisandra está falando tecnicamente aqui, ó, fiz a cirurgia método bypass, bypass, É. em 2001, desfiz parte da cirurgia em 2010, retirei a banda devido a complicações. Usava um anel na época. Hoje uma revisional seria a correção pelo mesmo método ou uma nova técnica? O que é desfazer parte da cirurgia? Não, é o que eu entendi, assim, ela fez uma cirurgia e que na época se usava um anel em volta do estômago, muitas vezes esse anel fazia rotação, o paciente começava a vomitar e não conseguia comer adequadamente. Ela reoperou, tirou o anel e acabou engordando. O que pode ser feito depois disso? Tem uma série de opções, só que precisa ser feita uma boa avaliação, exames que possam orientar se a cirurgia pode ser reparada ou tem que ser transformada numa cirurgia mais potente. Olha aí. Final do programa, vamos ficar em dívida ainda com os nossos ouvintes aí. Até terça-feira que vem. Obrigado, Dr. Carlos Augusto Madaloso, pela entrevista e pelas orientações. Obrigado, João Taylor. Obrigado, pessoal, pela participação.